Introduzindo a nossa mensagem, é importante dizer onde estamos e o que estamos fazendo. Esta é a segunda mensagem de uma série de 4 que eu chamei de essencial. A primeira nós chamamos de apodrecidos, que fala sobre o pecado e os seus efeitos na humanidade. Essa nós vamos chamar de escolhidos, e no próximo dia 27 de fevereiro nós teremos a agraciados, e no dia 27 de março, preservados. E aí vamos concluir essa pequena série. O resumo que eu dei para essa mensagem foi, você pode acompanhar aí, Deus é totalmente digno e maravilhoso por salvar pecadores, que foram escolhidos antes da criação do mundo, em Cristo, para poderem desfrutar de comunhão com Ele, como seus filhos. Vou dizer de novo. Deus é totalmente digno e maravilhoso por salvar pecadores que foram escolhidos antes da criação do mundo, em Cristo, para poderem desfrutar de comunhão com Ele, como seus filhos. Feche seus olhos, ore um instante por você, ore por mim. Não tire aquele sofrimento da sua cabeça, mas tire e se concentre na palavra de Deus, mas encare o seu sofrimento, aquilo que está te incomodando, te preocupando, leve isso até Deus, não ignore, enfrente isso com a graça que Deus vai te dar através da própria palavra dele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como teu povo, ansiando pelo Senhor, ansiando que o Senhor fale conosco, ataque em nós os nossos pecados e cure com a tua graça transformadora, mostre para nós aquilo que precisamos abandonar, nos motive a assumir aquilo que precisamos fazer e nos dê admiração pelo Senhor, nos dê admiração, ó Deus Trino, por Ti, ó Pai, Filho e Espírito, pela Tua obra de salvação em nós, pela Tua graça maravilhosa que nos atingiu. E eu peço por todos aqueles que estão aqui, que são visitantes ou membros de igreja há muito tempo, mas que nunca foram transformados pelo Teu Evangelho, que eles saiam daqui, ó Deus, transformados, impactados, que a sua mente seja transformada, que o seu coração seja aquecido no Senhor, e que haja salvação, restauração e uma maior compreensão da Tua palavra aqui hoje. Nos dê anseio pela Tua palavra e nos mova a Ti, em nome de Jesus. Amém. Efésios 1, 3 e 4. Não vai estar na projeção, então abra sua Bíblia e acompanhe. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, e diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse em amor nós trataríamos em uma segunda mensagem, mas até aqui. Para entender o que está acontecendo aqui, o que Paulo está falando, a gente precisa entender a introdução da carta, nos 2 versículos anteriores. E eu quero destacar o versículo 1, Efésios 1:1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo se declara como autor dessa carta, e nós cremos nisso, mas ele qualifica a si mesmo. Ele diz apóstolo, e o que isso significa? Significa um enviado em especial, um mensageiro, alguém que tem autoridade em nome de outra pessoa, de um rei, de um governante. É um representante com autoridade em nome de outro. Mas também fala que ele foi escolhido pela vontade de Deus. Ele não se chamou para ser apóstolo, ele não se auto-intitulou apóstolo, ele não acordou um dia e disse: vou ser apóstolo, gostei disso aí. Não, ele não tem essa autoridade, ele precisa ser chamado pelo próprio Cristo, assim como foi. Ele caiu do cavalo e Jesus conquistou o coração dele. Não foi um concurso também, baseado na capacidade dele e a dos outros.
Dito isso, entendendo quem é Paulo, nós precisamos entender quem são esses efésios, para quem ele está escrevendo. Então, nós temos a narrativa em Atos, que Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Ele ficou mais tempo do que em todos os outros lugares nessa igreja. Ele investiu tempo, ele ensinou, ele dedicou da sua própria vida nessa igreja. E agora ele escreve uma carta. Essa carta destinada aos crentes daquela igreja, daquela cidade, que hoje é conhecida como Selçuk, na Turquia. Se você for à Turquia, você pode visitar algumas ruínas lá. E depois me mande uma foto que eu gostaria de ver bastante, fotos atualizadas. Você pode também pensar como sendo uma cidade gigante para aquela época. Não é o nosso padrão de hoje. 300 mil é uma cidade pequena, mas naquela época eles tinham aproximadamente de 250 a 300 mil pessoas vivendo naquela região. Ela era inteiramente conectada por estradas, o centro do comércio era lá, e ela tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era um templo de adoração, o templo da deusa Diana. Ela era conhecida como Diana dos Efésios, e você pode ler um pouco mais sobre isso em Atos 19. É importante que você entenda que eles eram pagãos, eles não eram judeus, eles não eram povo de Deus, eles eram inimigos de Deus. O evangelho chega até eles e eles vão viver de forma diferente. E Paulo relembra e reafirma isso como? Ele diz, santos, eles eram santos. Santos são pessoas que foram perdoadas e consideradas inocentes em Cristo. Elas foram separadas daqueles que são incrédulos e inimigos de Deus. Agora eles são filhos de Deus. Cristo os santifica. Eles foram separados para Deus. Sabe aquela experiência que você tem quando você chega num restaurante, você fala, eu quero aquela coxa, aquela coxinha com a pele, né, crocante, e você separa aquilo que é seu, você separa para você com amor, porque você amou aquela coxinha. É um exemplo bem insignificante, mas cada um de nós sabe que parte é a preferida. Cristo vem e morre pelas pessoas que o próprio Deus quis separar para si. Só que diferente daquilo, nós não tínhamos nada de amáveis. Nós não tínhamos a pelinha crocante e éramos muito bons. Não. Nós éramos repulsivos a Deus. Mas Ele nos transformou em santos, assim como fez com os Efésios, se você é cristão aqui. Porém, Ele diz mais. Ele diz, fiéis. Fiéis são aqueles que confiam em Cristo e permanecem em Cristo. A ênfase do fiel aqui não é aquele que está se esforçando e está falando, ai Deus, olha como eu sou bom, o Senhor tem que me amar mesmo. Não, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com aquele que foi separado por Deus e ele vive de maneira coerente com aquilo que Deus fez por ele. E aí ele se torna fiel. Por quê? Porque ele se agarra naquilo que Cristo fez, na morte e ressurreição de Cristo, não no seu próprio desempenho ou no seu humor aquele dia. Essa é uma breve introdução sobre isso. Porém, os versículos que nós vamos nos focar são os versículos 3 e 4. E diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo inicia aqui louvando a Deus pelo que ele fez e convidando os efésios e nós aqui hoje a louvarmos a Deus. Quando você lê bendito, talvez você não consiga perceber nessa tradução exatamente o que ele quer dizer, mas a Nova Versão Transformadora, ou NVT, ela diz assim, todo louvor seja a Deus. Essa é uma tradução mais precisa, é um convite. Não fique parado diante daquilo que Deus fez. Louve, isso é para mexer com você, isso é para mexer com a sua cabeça e com o seu coração. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. A maneira adequada de alguém que foi salvo se manifestar em relação a Deus é louvor, é adoração, é culto, que nós chamamos de celebração coletiva. Nós cultuamos como família de Deus, como povo de Deus. Porque eu sozinho não tenho todas as condições de adorar a Deus tão bem quanto nós temos, com as nossas
experiências com a nossa realidade, com os dons que Ele nos deu. Então o cristão é essencialmente alguém que cultua Deus. O não cristão, ele não cultua Deus. É impossível, porque ele não crê realmente em Deus. Ele crê em algum Deus da cabeça dele, ou em algum Deus que foi ensinado. Mas o cristão em Cristo, ele tem clareza. A imagem de Deus é Cristo. Eu conheço Ele, eu me arrependi, eu fui alcançado por Ele, agora eu posso cultuá-lo. E essa escolha de Deus cativa o nosso coração. Perceba, se você é cristão aqui, você vai entender o que eu estou falando. Você precisa cultuar. Você foi transformado para cultuar. Você adorava um monte de outras coisas antes, mas agora você foi mudado. Mexeu com você. Você não é indiferente a Deus. E você precisa manifestar isso cultuando, admirando, falando para os outros, postando nas suas redes sociais, se alegrando em Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Não dá para conter. Não existe a contenção dessa realidade. O cristão é chamado à manifestação dessa realidade. E J. Packer é um... Opa, você me ajuda se eu esquecer, porque às vezes eu esqueço. J. Packer é um teólogo que morreu há pouco tempo. Ele viveu muitos anos, ele produziu muita coisa boa, e ele define, sintetizando a adoração assim: adoração na Bíblia é a resposta devida pelas criaturas racionais à autorrevelação de seu Criador. É uma honraria, glorificação a Deus por meio de um grato oferecimento retributivo a Ele por todas as boas dádivas e por todo o conhecimento de sua grandeza e graça a nós concedido. É uma resposta devida. Não é assim: eu quero adorar a Deus, mas sei lá, por que motivo eu faria isso? Não, está tão escancarado na nossa cara, no nosso coração, nos nossos relacionamentos, tudo que Deus faz de bom, que a gente precisaria de motivos para não louvar a Deus. E só há o nosso pecado, a nossa vontade de não querer dar a Deus aquilo que é devido. Por quê? Porque Ele se manifestou. É a autorrevelação de Deus que nos convida a isso. Nós não adoramos de acordo com a nossa cabeça, mas nós adoramos como uma grata retribuição, um sentimento de gratidão. O Senhor me deu e naturalmente eu quero devolver. A gente faz isso com os outros, não é? O André pegou a água para mim. Obrigado, André, por ter pego a água para mim. E esse agradecimento é a nossa resposta natural. Com Deus é amplificado em milhões de vezes. A base de uma adoração verdadeira e intensa é a admiração por quem Ele é. É a gratidão pelo que Ele fez. E gera no cristão uma necessidade de divulgar os benefícios que hoje, nesse momento, Ele está concedendo a todos os eleitos. Deus não só fez, Deus não só é, Ele está fazendo hoje. E ainda que você não sinta nada, você pode se ancorar nessa verdade. Mas quando você começar a pensar em quem Ele é e no que Ele fez, com certeza você vai sentir algumas coisas. No mínimo repulsa pelo seu pecado você vai sentir. E depois alegria, porque a sua salvação não depende de você. No mínimo, reflita que isso vai acontecer no seu coração se você é cristão. E toda a salvação, toda a obra, ela visa nos tornar admiradores de Deus, que glorificam a Deus. Você não vai conseguir cultuar a Deus do jeito que Ele quer, e a Bíblia diz, se você não admirá-lo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas se você não admirar Deus, o seu relacionamento com Ele vai ser chato. E você vai esperar o novo filme da Marvel, a próxima viagem e o próximo aumento para ser feliz, porque Deus não é o bastante. E você vai viver infeliz até lá. Então entenda que a salvação te tornou um admirador. Só que essa admiração precisa ser cultivada. Falando sobre Ele, pensando nele, aplicando aquilo que você cantou e que você orou às áreas da sua vida. Inclusive, seja a resposta para a sua oração e para a oração de outras pessoas.
Não espere cair do céu, se torne essa resposta de Deus. Como? Admirando Ele e fazendo aquilo que Ele requer de você. Mas Ele continua falando sobre as bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais são presentes, são privilégios que vieram do céu. Cristo veio do céu, Ele é o maior presente para nós. Não são coisas da terra, são coisas da eternidade, que Cristo adentra a realidade. Elas vieram dos céus por causa do que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós? Você consegue pensar de maneira rápida? O que Cristo fez por nós? Ele encarnou, Ele se reduziu para caber em carne, de uma maneira bem simplista. Mas Ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus, que eu e você não somos capazes de obedecer. Ele morreu injustamente, cruelmente, Ele foi esmagado e Ele ressuscitou, mostrando a vitória sobre o pecado. Ele não poderia ser vencido por tudo isso. E para entender algumas das bênçãos que Paulo fala aqui, você precisa acompanhar comigo os versículos até o 7, que eu vou destacar só três bênçãos que Paulo fala aqui. No versículo 4, diz que Ele nos escolheu nele, em Cristo. O que é essa escolha? O que significa no grego? Significa que Ele escolheu, dentre um grupo, algumas pessoas. Significa que Ele escolheu. Simples e puramente isso. A ênfase está na escolha de Deus, não em quem foi escolhido. Deus, Ele escolhe pessoas antes de pessoas existirem, porque antes da fundação do mundo havia um plano eterno de Deus. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito, decide que pessoas seriam salvas através do sacrifício de Cristo antes de existir pessoas. E você pode anotar ou guardar aí Apocalipse 13:8. Ignore a besta aqui, tá? Mas olha a verdade que diz: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Quem? Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Espera aí. Se antes da fundação do mundo havia um livro de um cordeiro que foi morto, o que você está apontando? Que Deus já tinha um plano que englobava tudo? Exatamente. Ele não foi pego de surpresa por nenhum pecado. Ele não fez, a gente precisa fazer um comitê aqui de crise, igual quando aconteceu com a pandemia. Vem cá, Filho, Espírito, Pai, vamos combinar. Não, Deus, Ele não foi pego de surpresa. Esse não é o Deus que a Bíblia apresenta. Ele já tinha um plano, e mesmo que soe estranho para nós e que a gente não entenda tudo, essa é a verdade dita. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ali na frente. No versículo 5, ele diz o quê? Ele fala: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Olha aí outra bênção. Isso. Ele vai falar sobre sermos adotados. Nós somos transformados em filhos, ao sermos redimidos e justificados. Nunca houve alguém que nasceu filho de Deus fora Cristo. Então, se você está acostumado com aquela ideia, todo mundo é filho de Deus, eu era filho de Deus, esquece, errado, não passa pelo crivo bíblico. Mas, aqueles que estão em Cristo se tornam filhos de Deus, eles recebem os privilégios de Cristo, e é o que está em 1 João, em João 1, 12 e 13, 1 João não, João 1, diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem em seu nome. Não nasceram da vontade do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A salvação é uma obra de Deus. Nós temos também a redenção. Eu sempre aponto. A redenção, lá no versículo 7, olha o que diz: nele, em Cristo, está apontando para Cristo, todo nele que tem nesse trecho é em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nele temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Está aí outro privilégio que você tem se você é cristão. Você tem redenção, você recebeu. Redenção significa liberdade por meio de pagamento. Cristo pagou o resgate, Ele não pagou a Satanás. O nosso problema não era com o diabo. Às vezes tem gente que acha que o nosso problema era com o diabo. O nosso problema é contra quem nós pecamos, e nós pecamos contra Deus. Então o nosso problema, ou o seu problema, se você está aqui e não é cristão, é com Deus. Seu problema é com Deus, o problema do pecado é com Deus. E somente Deus poderia resolver. E foi o que o próprio Cristo, Deus Filho, fez. Ele pagou, ele foi esmagado pelas nossas transgressões e pecados. Ele sofreu, ele experimentou, ele não só pensou sobre isso. Às vezes nós somos muito reflexivos, a gente pensa, mas não sente, não vive. Cristo não, ele viveu a experiência de ser esmagado. Por quem? Por aqueles a quem ele ama. E o que isso gera? Perdão total, por todo aquele que se arrepende e crê em Cristo. Simples, 100% de perdão, paz com Deus. Agora, a gente precisa parar um pouco aqui e pensar. Nós somos treinados pelo mundo. Durante todo o tempo, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, nos faz pensar que a bênção de Deus é riqueza, que a bênção de Deus é ter posses, que a coisa boa que Deus nos dá é ter uma saúde perfeita o tempo todo, é nunca pegar Covid, nunca ter desemprego. O mundo nos treina falando, não há Deus. Se houvesse, ele faria isso. Mas não é o que o próprio Deus diz sobre si. Ele se compromete com muitas coisas e deixa bem claro, essas que eu falei não são elas. Aqui Paulo aponta para a superioridade de tudo que recebemos em Cristo. Mesmo que as nossas experiências nessa vida aqui, não importa quantos anos você tenha e ainda viva, mesmo que as suas experiências aqui sejam simples, você nunca foi no melhor nada, nunca teve o melhor carro, o melhor restaurante, mesmo que sua vida seja assim, mesmo que você nunca tenha muito dinheiro para fazer todo tipo de festa e comemoração, mesmo que você nunca viaje para o lugar mais top do momento, nunca faça a melhor faculdade, mesmo que você nunca seja reconhecido, nunca tenha milhões de seguidores nas redes sociais, que a sua empresa nunca entre em top nada, ainda que isso aconteça com você, você tem inúmeras e preciosas bênçãos espirituais em Cristo. Amém? Amém? Diga para si mesmo, eu tenho isso em Cristo. Não é pouca coisa e não é insignificante. Não seja treinado com o olhar e a mentalidade do mundo. Os maiores tesouros estão em Cristo. Agora, esses tesouros se manifestam às vezes em um bom emprego porque fomos honestos? Sim. Uma boa nota porque fomos fiéis no nosso tempo e no nosso estudo? Sim. Uma esposa que nos ama e que confia em nós porque nós vivemos de uma forma coerente com aquilo que falamos? Sim. Ou marido, ou filhos obedientes. São bênçãos também. São frutos das maiores bênçãos. Mas isso aqui é o resultado, não é a maior bênção. Se você olhar para isso aqui, que é o resultado da bênção, você vai desidratar, você vai perder a vida que realmente importa, porque você vai estar procurando resultados, e às vezes os resultados não vêm. O próprio Cristo não viveu num palácio, nem os seus apóstolos. Logo, aplique-se a mim. Agora, se Deus te der o privilégio, aproveite, se alegre nele, não fuja dos prazeres que Deus te dá, que são legítimos, não seja um estoico, alguém que foge do prazer. Tudo isso aconteceu em Cristo, é Ele que nos une, Ele é o próprio Filho de Deus, essas bênçãos só existem nele. E para resumir, nós não somos o que pensamos. Não importa que tipo de conteúdo você esteja consumindo, você não é aquilo que você pensa, você não é aquilo que você faz, você não é aquilo que você sonhou um dia ou sonharam para você. Se você é cristão, você é um escolhido por Deus e basta.
É isso, basta. O que vier de bom é lucro e é graça. Cada minuto fora do inferno é lucro e é graça. Ainda que você tenha muito sofrimento, Ele te promete uma eternidade de prazeres com Ele. Então a sua identidade não é o que você faz ou o que você pensa, ou inclusive aquilo que você planejou para si. A sua identidade mais básica é aquilo que Cristo fez por você, te transformando em filho. Isso basta para você? Agora o versículo 4 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Antes da fundação do mundo aqui, significa antes que houvesse tempo, antes que a criação fosse criada, Deus tomou uma decisão, como a gente já falou. A eleição aqui, essa escolha de Deus, ela é determinada pelo próprio Deus. Ele decidiu salvar algumas pessoas que não prestam, do meio de um monte de pessoas que não prestam. O que todo mundo tem em comum? Ninguém presta. Ser pecador é não prestar. Não sei se já te disseram isso, mas é importante ficar claro. Não é um defeitozinho, uma falhinha, uma sujeirinha. Não, você é inimigo de Deus. Ser pecador é ir contra Deus e ter prazer nisso. É rejeição a Deus. E quando o próprio Deus vem e alcança pessoas que o rejeitam, todo mundo merecia ir para o inferno. Ele decide salvar alguns. Isso torna ele o quê? Paulo, em Romanos 9, pergunta, retoricamente: Deus seria injusto? Ou ele é gracioso por salvar alguns? Pense, isso precisa ser definido com clareza no seu coração. Não dá para você louvar a graça de Deus e ao mesmo tempo achar que você pode julgá-lo por aquilo que ele faz e como ele faz. Não tem jeito, não dá. Ou você se rende a quem ele é, ou você vai se tornar o seu Deus. E como é triste quando nós nos tornamos o nosso próprio Deus. Agora, o desígnio de Deus, para ficar bem claro, a escolha de Deus é de acordo com a vontade dele. Para ficar bem claro, porque algumas pessoas às vezes falam: não, porque Deus sabia que eu ia ser uma bênção na minha família, que eu ia alcançar inúmeras pessoas. Não, não. Um passo atrás, menos. Ele pode salvar qualquer um através de qualquer meio do Evangelho. Pode ser um folheto, pode ser um amigo, pode até ser um filme, pode ser uma conversa que ouviu de outra pessoa no ônibus. Então não traga a glória para si, deixa a glória com quem merece. Deus não te salvou para você ser bom e se apoiar em si mesmo. Ele te salvou para viver uma vida que você desfruta dele, e o maior jeito de desfrutar de Deus é abandonando o pecado, porque o pecado rouba a sua alegria em Deus. E ele te salvou para que a glória dele seja manifesta em você, mérito dele, não seu, não meu, não nosso como igreja. Aquilo que Deus tem feito é por causa do poder do Evangelho, não é por causa da nossa organização, não é pelo quanto somos legais, não é pelo quanto investimos em missões ou qualquer coisa do tipo. Isso são manifestações. Isso precisa ficar bem claro para nós. E você não cristão ou alguém que é religioso, mas nunca quis saber de Jesus e está aqui, você está em rota de colisão contra esse Deus, se você não se arrepender. Ele não vai mudar. A regra dele é clara: venham a mim, se dobrem, se arrependam. A vida está disponível, mas é nos meus termos. Deus não vai mudar, Jesus não vai mudar. Mas para ampliarmos um pouco a visão sobre isso, nós temos 2 Timóteo 1,9, para ver como essa escolha de Deus é clara em toda a Bíblia. Diz o quê? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras ou capacidades, mas conforme a sua própria determinação e graça. Isso é graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Efésios 1,11, continuando aí: em Cristo fomos também feitos herança,
predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não por causa dos outros, não por conveniência e não para agradar ninguém, mas para se agradar. Deus faz aquilo que o agrada e que o alegra. Esse é o nosso bem, sermos alvo da graça e do amor de Deus. E o que é predestinar? Semelhante a escolher, a eleição aí. Você coloca o endereço e aquilo vai chegar naquele endereço. No nosso caso, nós temos empecilhos, né? Às vezes as entregas não chegam, mas no caso de Deus, Ele garante a entrega. Mas nós temos também Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos, ninguém fugiu, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ninguém que foi escolhido por Deus consegue se impedir de alcançar Deus. Ninguém que foi escolhido por Deus consegue se jogar fora. E o próprio Cristo garante que não vai nos jogar fora. A sua paz e alegria está nisso. Não está no seu desempenho amanhã, no fechamento do próximo mês, ou no próximo curso ou pós que você fará. Isso não tem poder de te sustentar, de sustentar sua sanidade. Quando tudo vai embora, quando tudo fracassa, o que te segura? A doutrina da eleição é para te segurar, é para te manter de pé, mesmo quando você olha para o lado e todo mundo se foi e tudo fracassou. É para isso. Olha o que o próprio Cristo disse em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não há dúvida, não é potencial, é fato. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Nós somos escolhidos na eternidade, se somos cristãos, mas como isso adentra a realidade? Você crendo no Evangelho, se arrependendo dos seus pecados e descansando em Cristo. Ninguém pode falar, eu sou um escolhido por Deus, se não crê no Evangelho, se arrepende e vive como filho obediente a Deus. Ninguém tem essa autonomia ou essa autoridade. A eleição vai gerar santificação. E é o que o próprio texto diz. Santos. O resultado é esse. Deus escolhe antes do tempo, entra no tempo, como é que a gente vê? Santidade de vida do povo que Ele escolheu. É isso que Ele vê. É isso que eu e você vemos. Eu não sei o que aconteceu na eternidade. Eu não estava lá, você também. Mas o que eu sei é que quando eu prego o Evangelho, quando eu amo o Evangelho, quando as vidas vão sendo transformadas de acordo com o que a palavra de Deus diz, nós temos esperança de que tudo aquilo que foi prometido em Cristo é recebido por aqueles que creem. O propósito de Deus diz sobre o Palmeiras, e o pessoal estava vibrando. E aí quando sai aquele primeiro gol, o pessoal grita. Eu não vou gritar aqui, né? Aí você imagina na sua cabeça. E dá aquele grito. Eles vão falar assim, que beleza, né? Ok, ponto, acho que agora vai. Não é assim que a gente se manifesta. A gente vibra, a gente sente. Cultuar a Deus passa por isso também. Não é ok, Deus é digno. Ok, não. É uma adoração verdadeira, alegre, feliz. E você vai ter oportunidade, como você já teve antes da mensagem, de cantar, de botar a voz para fora sobre esse Deus. Cante, ore com vontade. Ele é alguém, Ele é uma pessoa. Leia a palavra dEle, participe das ordenanças, valorize a ceia do Senhor, valorize aquilo que você vai ver ali daqui a pouco, pessoas professando a fé. Cristo conquistou meu coração, eu não estou mais no reino do inimigo. Se emocione com isso, ouça a história dessas pessoas. É Deus dando presentes para você, para nutrir a sua alma. Você é tão atacado de segunda a sexta, e aqui você tem um pequeno lampejo de uma eternidade incrível. Não desvalorize isso. Não jogue fora o culto, a celebração coletiva, o grupo pequeno, os privilégios que Deus te dá. Não faça isso, não seja tolo. Anseie por isso. É possível que a sua pouca vontade de cultuar, de estar com o povo de Deus, mostre que você não admira Deus tanto assim.
ou que você não acredita que ele é tão bom quanto ele diz ser. É extremamente possível e provável isso. O remédio, cultue, vá sem estar explodindo de vontade, confie nele, faça, os sentimentos virão. Agora, não se envergonhe também. Essa doutrina às vezes causa vergonha para alguns, como se fosse o segredo sujo da Bíblia, né? Não vamos falar sobre isso não. Para com isso. A verdade de Deus é bela. Eu e você não devemos selecionar ela como se fosse ruim, não digna de falar ou digna de falar. Nós não somos Deus, é Ele que diz. Não se envergonhe, se lembre, se alegre. Ele escolheu pessoas, e se você é cristão, curta isso, admire esse mistério. Use isso para aumentar a sua admiração por Deus, não para criar dúvidas sobre Deus e questioná-lo. Não se envergonhe das doutrinas bíblicas e da verdade. E por último, para você cristão, obedeça. É verdade, você se arrependeu e creu, está tranquilo com isso, admira a doutrina, então transforma isso em realidade. Obedeça. Deus te salvou para ter uma vida transformada, real, prática, uma experiência. Não viva como um escravo mais dos seus pecados, daqueles prazeres ilusórios. Você tem recurso espiritual, essa verdade é para te chacoalhar, para lembrar que você tem recurso em Cristo, para lutar contra esse pecado, com essa alegria de ser escolhido, com essa gratidão. Esse pecado está te prendendo, lute contra isso, pense nisso. Deus quer que você e eu sejamos livres do pecado, para desfrutar de um relacionamento com Ele. Agora, se você está aqui, nunca ouvi nada disso, nunca parei para pensar, não estou nem gostando muito, mas tem alguma coisa me inquietando, eu não quero mais fugir. Se você fugiu de Deus a sua vida inteira, ou as últimas semanas, ou o último ano, se você está lutando contra Ele, pare de fugir, pare de evitar, pare de fugir de Deus, lide com isso, concorde com Ele. O veredito é: você merece ser destruído, você merece condenação, você é culpado. Esse é o veredito. Mas aceite aquilo que Ele oferece também. Mas eu te ofereço perdão pleno, limpeza, transformação de vida. Corra para Jesus, abandone esse pecado que te prende, que te dá prazer. Desista de desistir de Deus, se volte para Ele. Abandone essa amargura, esse ódio contra alguém, contra um parente, contra um chefe, contra alguém que há 20 anos atrás fez alguma coisa. Olha quanto você ofende a Deus até aqui e Ele tem sido bondoso. Enfrente o seu pecado com a verdade da palavra. Isso é verdade para todos nós. Se você é cristão, você fez isso. Continue fazendo. Se você não é cristão, você precisa se render a Cristo. Se volte para Jesus, creia no sacrifício dele, se renda a Ele. E para encerrarmos, eu vou ler de novo, que eu espero que você tenha sido motivado a admirar mais a Deus. Deus é totalmente digno e maravilhoso por salvar pecadores que foram escolhidos antes da criação do mundo, em Cristo, para poderem desfrutar de comunhão com Ele, como seus filhos. Feche seus olhos, avalie-se. Peça a Deus que te mostre Cristo, através de todas essas verdades da palavra dele que você ouviu. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão por desprezar a beleza, a grandeza e o presente que é toda essa graça oferecida em Cristo, que nós temos inúmeras vezes jogado fora, tornado secundário em nossas vidas e em nossas famílias. Nos ajude a admirar ao Senhor, nos ajude a vencer a ilusão do pecado que tem nos prendido, nos desperte, ó Deus, para viver em comunhão contigo. Tire dos meus irmãos e de mim esse medo e essa covardia.
Tire daqueles que ficam incomodados com essa palavra, esse incômodo. Que eles se voltem ao Senhor. E Senhor, eu te peço por aqueles que nunca ouviram o Evangelho a partir dessa perspectiva, nunca ouviram a Tua palavra dessa maneira, que eles sejam cativados e transformados, que haja arrependimento e transformação, que haja vida do Senhor hoje aqui, mudando situações, relacionamentos e a vida dessas pessoas, ó Deus. Nos una em Cristo, nos una a Ti e nos desperte. Em nome de Jesus. Amém.